Bom dia. No Salmo 139, versículo 16 diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Deus nos criou no ventre da nossa mãe, nos formou no ventre, e cada um dos nossos dias foi determinado e escrito por Ele. Quando nós saímos da sua vontade, quer dizer, Ele projetou a nossa vida nessa terra. Quando nós saímos da sua vontade, geralmente as coisas dão errado. Deus, quando nos formou, Ele já traçou toda a nossa trajetória. Todos os nossos dias foram contados, escritos. Isso é o que diz a palavra de Deus. Você pode perceber que quando uma criança nasce, ela chora. Quando ela está com fome, ela chora. Quando ela precisa de água, ela chora. Quando ela quer algo, ela chora. É a expressão do que ela sente, o choro. E nós, como os cristãos, quando nós nascemos, quando nós aceitamos Jesus e nascemos de novo, nós começamos uma nova vida e entramos dentro desse projeto que Deus tem para a nossa vida, porque Ele tem um plano diferente na nossa vida. A nossa história vai mudar. Mas quando nós nascemos, nós choramos muito. Quando nós precisamos de algo, nós nos abalamos. Quando nós enfrentamos uma luta, nós choramos. Então também a nossa voz diante de Deus nos primeiros anos em que nascemos em Cristo é o choro. É normal, tranquilamente normal, que a gente chore nos primeiros anos da nossa carreira de fé. O anormal é que a gente continue chorando a vida toda. Pastor, o que está querendo dizer com isso? Que nós precisamos crescer, irmãos. As pessoas hoje, elas estão muito sensíveis a qualquer coisa, elas botam culpa, elas acham um bode expiatório, ou é a igreja errada, ou é o pastor errado, ou é o pastor que não acompanha, ou é a igreja que está errada, e ficam pulando de igreja em igreja, tentando achar uma solução. E na verdade o erro está dentro dela, falta uma cura interior dentro dela. Porque quando nós temos alguns anos de igreja, nós continuamos chorando por qualquer situação, nós precisamos ser tratados. Tem traumas, tem medos, tem insegurança, tem coisas que precisam ser remexidas pelo Espírito Santo, para que a gente possa ser tratado, para que a gente possa crescer em Cristo. Porque uma pessoa crescida em Cristo, uma pessoa que sai daquele estágio de bebê, né? Ela já consegue receber uma palavra mais sólida. Ela já consegue assimilar mais as coisas e automaticamente ela começa a dar mais frutos. Mas se você permanecer a vida inteira dentro de uma igreja, sendo um bebê chorão, você não vai produzir nada e tudo que você produzir vai ser com muita lágrima, com muito choro. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Você precisa reconhecer o seu estado. Se por qualquer coisa você se abala, se por qualquer coisa você chora, se você acha que não existe uma igreja perfeita para você, porque igreja perfeita mesmo não existe, perfeito só Cristo. Mas você fica achando defeito em pastores, você fica achando defeito em igreja, você não consegue se estruturar em algum lugar. Você sempre acha algo que não dá certo e você está sempre chorando, você precisa ser tratado de alma. Você precisa reconhecer que você precisa crescer. A palavra de Deus, ela fortalece o nosso coração, mas ela nos dá um crescimento espiritual. E os cristãos de hoje, a gente percebe, conversando com pastores, que tem pastores que até dão um certo ditado, que são muito mimimi, são muito sensíveis, qualquer coisa, já vão para outra igreja. Não, não é assim. Você precisa entender que há um processo que Deus precisa fazer dentro de você. Deus precisa tratar seu coração, começar a curar as feridas, mas para isso você precisa deixar Ele mexer. E quando Ele for mexer nessas feridas, vai doer. Reconheça seu estado emocional, confesse ele a Deus
Não ache culpados, não existe pessoas culpadas. Não ache bode expiatório. O problema está dentro de você. Pensa, um soldado na guerra. Ele está lá enfrentando uma guerra, com a sua arma na mão. Então, de repente, ele encontra com o inimigo. Se ele não atirar, ele vai morrer. Se ele não se defender, ele vai morrer. Mas se ele se defender e ele matar seu inimigo, é motivo dele se alegrar e não dele chorar. Agora, se por qualquer coisa, para enfrentar a guerra, ele já vai chorando, quem que ele vai vencer? Ele já está mostrando derrota? Então, o choro é uma expressão dos nossos sentimentos. Tem choro de alegria também. Às vezes choramos por alegria. O Espírito Santo também quebranta nosso coração. Mas quando enfrentamos lutas, quando enfrentamos dificuldades, nós temos que nos posicionar, temos que ter a identidade de Cristo em nós, nos posicionar e saber que o nome de Jesus repreende todo mal. Nós precisamos crescer. Há um propósito de Deus na nossa vida. Os nossos dias estão todos escritos e determinados por Deus. Há uma nova história que Deus quer construir. Mas nós precisamos deixar que Deus trate o nosso coração. Trate a nossa alma. Cure o nosso interior. Senhor, Tu és onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor pode ir aonde eu não vou. E eu sei que tem muitas pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo que precisam ser tratadas de alma, Senhor. Eu quero que Tu alcance esses corações, que Tu derrame unguento, sarador, consolo espiritual sobre essas feridas. Meu Pai, em nome de Jesus, tem pessoas que são machucadas, tem pessoas que são muito feridas e que por qualquer coisa elas desabam, elas desmoronam, elas não têm controle emocional nenhum. Mas eu quero, Deus, que a partir de hoje essa história comece a mudar, que essa pessoa comece a reconhecer que ela precisa ser tratada por Ti, que o Teu Espírito comece a consolar esse coração e que haja uma mudança de vida, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.